O escritor e apresentador Afonso Borges é um homem branco, de cabelos e barba brancos. Afonso usa um óculos de haste preta e veste um agasalho verde sobre uma blusa branca. Ele está sentado em frente a uma grande estante, repleta de livros e artigos de decoração. A gente começou lá atrás, quando o Facebook só que fazia a transmissão, e hoje a gente transmite no YouTube, no Instagram e no Facebook simultaneamente, além de outros lugares pelo mundo afora aí, que em esquema de cross-spotting transmitem o nosso papo. Então, se você quiser aí mergulhar nesse mundo de literatura, o YouTube do Sempre um Papo tem quase 600 programas gravados ao longo desses muitos e muitos anos. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu tenho a alegria, infelizmente, de estar conversando virtualmente com a minha querida amiga Patrícia Mello. Muito boa noite, Patrícia. Boa noite. Que alegria estar de novo aqui com você, Afonso. A gente já está junto nessa estrada há muito tempo, né? Você falou aí há 36 anos, sei lá quantas vezes a gente já esteve juntos aqui, né? A escritora Patrícia Mello está sentada em uma sala de paredes brancas. Ela é uma mulher branca de cabelos castanho avermelhados e veste uma blusa branca com listras pretas e vermelhas na vertical. Desde então, aí eu fiz a listinha, eu acho que eu lancei o Inferno, o Matador, o Elogio da Mentira, Mulheres Empilhadas, e pode ser que tenha mais algum aí no curso desses seus 13 livros, né? Você já está no 13º livro, né, Patrícia? 12º romance e o 13º livro. Tem um livro de contos aí. Ah, 13 é um número no meio bom. Dessa. 13 é um número bom. Número bom. Bem, Patrícia, vamos então conversar também com os nossos espectadores aí que estão conversando com a gente. Eu faço essa pergunta clássica, que é para a gente se situar. Vamos lá, fala um pouquinho do meu... Peraí, antes, gente, olha que capa linda! Afonso mostra o livro Menos que Um, de Patrícia Mello. A capa tem um fundo amarelo, com uma imagem abstrata que representa partes de uma pessoa. Aqui é uma capa que tem... É o Kiko. Kiko é uma velha parceria também. Tem um relevo áspero, não é? Áspero e objetivo, como é, em certa medida, a literatura da Patrícia. E eu queria abrir o microfone e pedir para você, Patrícia, fala um pouco do Menos que Um para a gente, editado pela Leia. Você que está nos assistindo aí, nos comentários tem o link de compra. Se quiser, pode comprar, que não tem problema nenhum. Ninguém reclama, a Patrícia, nem a Leia, ninguém reclama se você comprar. A gente vai gostar. Pois é, mas Menos que Um. Posso começar? Pode. Eu não sabia se você estava aqui. Essa internet minha aqui é tão instável que fiquei com medo de ter caído. Não, tudo certo. Mas Menos que Um, eu devo esse título a um poeta russo, que se chama Joseph Brodsky. E Menos que Um é um livro onde ele retrata, entre outras coisas, a anulação da individualidade e a supressão do eu durante a tirania soviética. E exatamente por isso, né, que eu usei esse título, né, porque o meu romance também fala dessa supressão do eu, né, mais até, ele fala assim, da supressão do valor da vida, né, mas por uma questão diferente, não é por uma questão tirânica, mas é pela absoluta miséria política que a gente vive, né? Eu reconto a vida numa visão bastante caleidoscópica de muitas pessoas que vivem em situações de rua, flanelinhas, pessoas que trabalham com reciclagem de materiais, pessoas que vivem vendendo frutas ou outras coisas em faróis, enfim, são essas pessoas, e são pessoas que
por uma série de motivos, acabaram em situação de rua, né? Então, o livro faz um grande painel sobre essas pessoas que estão em situação de rua, né? E sem querer ser pretensiosa, o livro é uma espécie dos meus miseráveis, né? Eu falo sobre os miseráveis dessa atual tragédia brasileira. Certo. Patrícia, à luz dos seus livros anteriores, eu conheço todos, e esse também, onde você localiza o Menos Que Eu? O Menos Que Um. Olha, Menos Que Um. eu acho que de uma certa forma, a minha obra, de uma certa forma, ela é uma cartografia da violência no Brasil. Eu já falei várias vezes isso, que eu acho que a violência é um elemento estrutural da nossa cultura, né? Mais que isso, é um elemento que está desde da formação, né? Da ideia de Brasil, esse elemento da violência, né? Com a colonização, com a escravidão, esse elemento de violência, ele já é muito vívido assim no ethos brasileiro. Então, e eu acho que toda a minha obra, de uma forma geral, ela fala muito dessa violência, né? Menos que um, desse ponto de vista, não foge à regra, né? Eu estou falando agora da violência dessa parte da população brasileira que cresceu muito durante a pandemia, que vive completamente à deriva, né? Completamente desamparada, sem nenhuma assistência, e que é um retrato muito trágico do racismo da nossa sociedade. Eu não acho que eu saí do meu percurso. Eu acho que eu continuo a falar de violência, né? Mas eu sempre abordo a violência de vários aspectos, né? Eu continuo nessa temática da violência. Eu contesto aqui algumas pessoas que vêm dizendo que você deu uma guinada na sua literatura, etc, etc. Para mim é uma sequência, uma espécie de sequência, na medida em que o que se pode diferenciar desse seu livro é que esse seu livro, os personagens centrais são vários, né? Há uma grande mistura na estrutura do personagem. Em algum momento, você pensou em fazer um livro de contos? Isso é uma provocação, hein? Olha, esse Menos Que Um, ele tem essa estrutura polifônica, como você diz, mas não é a primeira vez que eu me arrisco nessa estética. Inferno também tinha uma estrutura polifônica, né? No Inferno, eu tentava retratar essa situação carioca do tráfico de drogas e como isso estava imbricado na discussão da violência da cidade, né? Aqui não, aqui eu quero falar de pessoas que estão muito presentes na nossa rotina, né? Eu estava falando hoje para uma jornalista, assim, aqui da minha casa, a jornalista me disse, bom, você está falando sobre uma população que é uma população invisível. Eu falei, não é uma população invisível, né? O que acontece é que a sociedade brasileira está de uma certa forma, até para continuar tendo uma certa sensação de integridade, aprendendo a não ver essas pessoas, para continuar se sentindo idônea, porque se você encara essa realidade, você admite uma falência imediata, né? Que sociedade é essa que permite que seus cidadãos vivam dessa forma, né? Nesse um grande campo de refugiados, sem nenhuma assistência, sem nenhum amparo, com crianças. Eu lembro sempre de uma história que uma pessoa que trabalhava na Secretaria de Cultura de São Paulo, que me disse que uma vez ela convidou um cacique de uma
uma aldeia indígena para um projeto cultural aqui, e transportando ele para o centro cultural, ele falou assim, são essas crianças aqui no Farol? E ela não sabia o que responder. E essas crianças aqui? Ele falava, olha, na minha aldeia a gente cuida das nossas crianças, entendeu? A gente vive num país que não cuida dos seus cidadãos, né? As pessoas estão aí jogadas à própria sorte, né? Então, essa população, ela não é invisível, ela é muito visível, ela está na nossa cara, né? É a gente que tenta desviar o olhar para se sentir humano, né? Porque se você olha de frente para essa situação, ela é muito desintegradora, inclusive como consciência de cidadão, sabe? Eu gostei dessa história. Eu queria te perguntar como é que você interpreta essa, eu não sei, tem um monte de palavra, indiferença, crueldade, chega a ser, são vários substantivos, né? Como é que você interpreta isso? Eu acho que a palavra estrutural é racismo, entendeu? Porque não são todas as... É como se... O que é o racismo, né? O racismo é você... Essa crença absurda de que existe dentro da população um grupo de pessoas que é inferior, né? E essas pessoas que estão ali, né, nessa condição, nessa situação miserável, quem são essas pessoas, né? Elas são... O que eu quero dizer assim, o racismo ele fragmenta a população, né? A sociedade racista, ela acha que as pessoas que estão ali nessa situação de rua, elas estão ali porque elas querem, ou porque elas merecem, ou porque são vagabundos, porque não gostam de trabalhar, né? Ou seja, elas estão ali porque elas não são cidadãos respeitáveis, né? Então, e o governo, de uma certa forma, ele age como... É verdade isso, entendeu? Ele usa esse racismo estrutural até para realmente não ter nenhuma responsabilidade sobre essas pessoas. Essas pessoas não servem para nada, né? Então, elas ficam ali desassistidas, né? São, como diz o Foucault, são deixadas para morrer, né? Eu acho que a palavra estrutural para a gente entender essa situação de violência absurda que a gente vive hoje é racismo, né? O Brasil é uma sociedade absolutamente racista. E Patrícia, falando sobre a questão do... desculpa, Afonso, só para completar. E essas cracolândias espalhadas por todo o Brasil são exemplos clássicos assim do racismo estrutural no Brasil. Vamos falar sobre artesania, vamos falar sobre a mecânica da ficção. Como é que você transportou, quais os métodos, a estratégia que você utilizou para transportar isso para a literatura que em tese, ou seja, em tese não, é ficção. Sim, é ficção, mas a minha ficção é uma ficção muito realista, né? É uma ficção que se apoia muito na realidade, mas que não abre mão da fábula, né? Então, tem alguma história dessas inúmeras histórias que eu conto no meu romance Menos que Um, que é real? Não, não tem. É tudo fábula, mas é tudo fábula calcada muito nessa nossa realidade. E eu tenho uma maneira de trabalhar que já vem, que já é clássica, assim. Eu sou muito diligente, eu gosto muito de me dedicar à pesquisa, eu pesquiso, eu mergulho fundo nos temas que eu me proponho a abordar, e com Menos que Um não foi diferente, né? A exemplo do que eu fiz, por exemplo, no Mulheres Empilhadas, eu tive um suporte de uma jornalista que eu gosto muito, que é a Emily Sasson-Cohen, mesmo porque, vivendo na Suíça, eu não posso fazer essa pesquisa em loco, que eu gosto muito de fazer,
Então, a Emily me deu esse suporte, ela falou enfim, ela visitou muitas ocupações, ela entrevistou muitas pessoas em situação de rua, a gente falou com muitas ONGs, com muitas autoridades sobre essa temática, e o processo de criação foi mais ou menos parecido, assim, em termos de, sabe, a gente foi um ano mais ou menos de pesquisa, mas ao mesmo tempo eu já estava investindo muito em pesquisa de estilo, tentando transpor essa realidade cinzenta, né? Porque é uma realidade muito cinzenta, ela tem essa cor, né? Como é que eu vou conseguir isso na minha literatura? E a gente foi trabalhando juntas, assim, eu ia pedindo muitas coisas para a Emily, ela ia me dando muito retorno, e foi um bate-bola legal, assim, com o suporte total da minha editora, que é a Leia Brasil, né, com a Leila Nami e a Isabel Aleixo, que me davam total liberdade para fazer essas investidas todas. Então, foi muito rico assim para mim, entendeu? Ao mesmo tempo que é um processo criativo que eu venho repetindo ao longo da minha vida literária, ele também foi novo, porque envolve pessoas novas e foi muito enriquecedor. De certa forma, enriquecedor e super criativo, né? Porque na medida que você recebia informações da pesquisa, você tinha que também transportar isso para a ficção bem clara que você queria, mas em outro mundo, né? Lugano é outro mundo, né, Patrícia? Lugano é outro mundo. Meu marido diz que a Suíça é a Disneylândia da Europa, né? Porque é realmente um país democraticamente muito estável, né? Tem uma população pequena, os problemas sociais são muito administráveis, né? É uma realidade completamente diferente da nossa, do Brasil, né? Por outro lado, o fato de eu viver lá há muito tempo não faz com que eu me desconecte do Brasil, né? Eu estava te contando antes aqui da gente entrar no ar, de que eu vivia a realidade da pandemia muito mais conectada ao Brasil do que à Suíça, né? Então eu estava com preocupações assim de higienizar tudo no momento em que a Suíça já estava mais tranquila, mas eu estava muito conectada com os procedimentos aqui no Brasil, de tão, sabe, afinada que eu fico aqui com a realidade brasileira. Então uma coisa diferente. É uma coisa interessante, Afonso, porque isso me dá uma distância, né? Viver na Suíça me dá uma distância, de uma certa forma, que é interessante para você ver o Brasil com essa distância. Talvez aqui eu não tivesse essa mesma leitura, sabe? Se bem que eu acho, Patrícia, te dando uma interrompida aí, também estou falando bobagem. A questão da criação é uma tarefa tão solitária. Você pode estar preso no alto de um apartamento na Nova York ou dentro do seu apartamento aí num sítio do interior de São Paulo, que na hora da criação é você e o papel, né? É verdade. Você tem ali os suportes, mas é você e o papel. É você a solidão e o papel, né? Não tem Solidão e mais papel. nada. Boa lembrança. Solidão e o papel, que são Você tem que tarefas ali de rituais do escritor, né? Ritos do escritor e da escritora que não depende de nada, absolutamente disso. Perguntinha boba. Você escreve por música? Não, olha, eu já escrevi muito. Sabe uma coisa que eu acho que essa coisa de você ouvir ou não ouvir música enquanto você está escrevendo tem muito a ver com o ritmo narrativo, né? Por exemplo, alguns romances meus, como por exemplo O Matador ou A Catofana, mesmo O Inferno, que eles têm um ritmo muito acelerado, eu escrevi ouvindo música, e um certo tipo de música. Muita música Engraçado você falar isso. A Água Tofana me lembra música. Olha que engraçado você falar isso. Eu tinha então, lembrado disso. e, mas ultimamente tem, eu tenho sido, o silêncio tem sido importante. Para Gog e Magog foi importante o silêncio, agora para Menos que Um. Então, eu acho que tem, sabe, com a dicção da narrativa,
para essa história de você ouvir música ou não ouvir música. Eu tenho muitos amigos que não conseguem, por exemplo, escrever sem música, mas eu acho que isso tem muito a ver com a prosa deles, sabe? É uma prosa que, de uma certa forma, tem uma melódica linkada com a música. Provocação boa, pessoal, por causa do Jones ali. Você não devia responder, não falar assim, Afonso, tem que ser bom. Aqui, eu queria que você respondesse essa pergunta que eu li aqui, mas que vira uma pergunta. O que existe quando o que há é... Vamos lá de novo. O que existe quando o que há é menos que um? Bom, essa é a situação dos meus personagens, né? São personagens que cujas vidas não representam nada para a sociedade, né? O que é um quadro trágico e, ao mesmo tempo, em termos nacional, em termos pensando como país, né, como o Brasil, é um quadro trágico, porque hoje em dia essa população que vive em situação de rua, ela cresceu muito, né? Ela está muito visível para a gente. E, ao mesmo tempo, é um quadro desesperador como indivíduo, né? As pessoas que vivem ali, eu nem sei dizer o quão dilacerante é a situação dessas pessoas, né? Isso foi, aliás, um dificultador para mim na escritura desse romance, né? As histórias que eu via, que eu acompanhava, eram tão trágicas e tão dilacerantes que eu me sentia quase que bloqueada para fabular em cima disso, entendeu? Eu precisei enfim, de uma certa forma, transcender a pesquisa para criar a minha fábula. Vamos falar dos seus fábula personagens. de tragédia. Então, vamos falar do Douglas, do Seno, da Jéssica, da Regiana, do Weverton. Se você tivesse que me contar um caso de um deles para ilustrar o seu livro, qual caso seria e como você contaria? Olha, cada um vê o Brasil e vive o Brasil de uma maneira muito particular, como, por exemplo, o Seno Casoy, que ele é venezuelano e vem para o Brasil, porque o Brasil, no momento em que ele chega aqui, é o país do futuro, né? E ele acompanha, enquanto ele está aqui no Brasil, enquanto ele está aqui tentando, né, se construir, né, ou reconstruir a sua vida, sendo estrangeiro e tal, ele vê esse Brasil ser desmontado, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem a Glenda, que é um personagem trans, né, que é Weverton de nascença e que se recria como Glenda, vivendo todos os ex-moradora de rua, ex-viciada, e que tenta reconstruir a sua vida também, e nesse Brasil cheio de preconceitos, né, e violento. Temos a Jéssica, que é talvez o personagem mais solar dessa narrativa polifônica, né, que é uma adolescente e que vai para a rua porque tem a família completamente desintegrada, a mãe enlouquece depois que um filho é assassinado pela polícia, e ela é uma espécie de um fio de esperança assim, dessa narrativa toda. O livro tem muitas vozes e eu tento fazer um caleidoscópio assim, desse momento que a gente vive, assim, que é um momento tão trágico, mas ao mesmo tempo eu tento ter um fio de esperança assim, nessa sinfonia trágica que a gente vive. Qual é esse fio de esperança? Bom, evidentemente, por trás da ação dos personagens há essa esperança de que
É importante uma consciência política, né? É importante uma organização social e política de resistência, né? De que o fascismo é possível você lutar contra uma política fascista de forma democrática enfim, isso é uma coisa que está muito por trás da ação dos personagens, não é um discurso político que existe no livro, né? Mas você vê que há ali uma consistência política atrás da ação desses personagens, né? Mas eu não sou pessimista, eu não acho que o Brasil está acabado, eu acho que o Brasil está destruído, mas ele pode se reconstruir, como ele reconstruiu muitas vezes, né? Nós já fomos e isso muito recentemente, né? Eu me lembro de estar fazendo tour assim de lançamento dos meus romances com o Brasil na capa do Economist, assim, com o Brasil retratado como um foguete, sabe, ganhando o céu, né? Nós já fomos um país do futuro, né? Eu tento não perder essa esperança. Eu acho que o Brasil ele está destruído, mas é possível, sim, um futuro para a gente. Patrícia, me fala, aí já indo um pouquinho para o lado pessoal, você se sente uma exilada? Sim, eu me sinto. A gente também estava falando sobre isso, assim, o fato de ser um exílio voluntário não anula a situação de exílio, sabe? A gente está exilado, né? Meu marido é maestro e a gente vive hoje na Europa porque para ele não há um mercado de trabalho aqui como há na Europa, né? Então a gente precisa viver fora do Brasil. E por mais que eu domine a língua, por mais que a gente, enfim, tenha uma vida ali atuante e tal, a gente sempre e a gente sempre será estrangeiro, né? É difícil você fugir dessa situação de estrangeiro. E isso marca muito você, assim, no seu dia a dia, né? A minha filha vive há muitos anos na França, né? Ela saiu do Brasil jovem para estudar e acabou ficando fora do Brasil, mas ela diz a decisão de continuar vivendo no exterior é uma decisão de continuar sendo estrangeira. Ela fala, não sei por quanto tempo eu quero viver assim, sendo estrangeiro, entendeu? Então você é sempre estrangeiro, não interessa o quão integrado você seja, né? E você sempre vive essa situação de exílio, né? Tem um ranço, você se sente diferente, sabe? Você é diferente. Você entende aquela cultura, você pode até admirar aquela cultura, mas você não faz parte daquilo, mesmo se esforçando muito para fazer parte daquilo. Gente, paradinha estratégica. Estamos aqui reunidos, conversando por causa do novo livro da Patrícia, Menos que Um, editado pela Leia. Afonso mostra para a câmera o livro de Patrícia. Aí nos comentários do YouTube, por sinal, muito obrigado pela presença aí da Belita Sermelli, querida, Alexandre Campi, Gabriel Santabala, querido Jorge Narras, que escreveu um livro muito interessante recentemente, Moisés Debe, Lilian Fontes Moreira, Emília Falcão Pires, muito obrigado pela presença, por estar aqui conversando com a gente, Maria Cristina Araújo, Valéria Bordan, Moisés Espírito Santo, Afonso Borges sou eu mesmo. Muito obrigado sou eu. Está aqui com a gente, deixem aí seu sinal, inscrevam-se no nosso canal e pode fazer perguntas se quiser aí. Patrícia, o seu livro... Tinha que fazer essa pergunta, a pergunta idiota. Que numerologia é essa, Patrícia, de três partes, cada uma com 17 capítulos? Olha, você sabe que não foi nada
premeditado. Na verdade, é engraçado, eu costumo dizer o seguinte, que o ritmo da narrativa se dá sempre pelo tamanho do capítulo inicial. É engraçado, eu começo a escrever um livro, aí eu vejo que ele tem, por exemplo, 7 páginas. E daí vai. O segundo capítulo tem 7 páginas, é como um ritmo que se impõe na narrativa. Né? Tem uma respiração do livro. E eu acho que com menos que um, assim, a carga dramática exigia essa estrutura. Não foi eu não fiquei fazendo contas, não, sabe, de 17 capítulos, de 17, nem com esse número abominável, entendeu? Mas aconteceu, foi casual, entendeu? Lembrei disso, não. Prefiro o 13º livro. Porque isso nem merece entrar no livro, né? Não tem nem estatura para entrar no livro. Eu fazia 18 ou 16, mas não tem nada com isso. Mas então, que curioso fiquei. Mas é engraçado. Você tem razão. Agora, eu me lembro mais da respiração que os capítulos obrigam, porque é interessante também que o escritor, em certa medida, consegue impor ao leitor, até com uma condição de pacto, né, entre leitor e escritor, a sua respiração. Eu acho que você conseguiu com isso. É verdade. Você sabe que o Coetzee, ele fala o seguinte, olha, quando você começa a escrever um livro, conte a sua história, tentando manter um ritmo que lhe é dado, ele fala, esse ritmo vai ser dado para você sem interferir muito, sem atrapalhar muito. E é verdade, tem um ritmo que é dado pela própria história. Eu sinto isso, parece uma coisa meio metafísica, assim, meio de... Mas não, tem um ritmo que a história vai te dando, entendeu? E se você não atrapalhar, se você só seguir esse fluxo com uma certa paciência, a história ela adquire essa cadência, ela é como uma sinfonia, entendeu? Eu acho que os músicos devem sentir devem ter uma sensação semelhante quando eles compõem, entendeu? Tem um ritmo que nos é dado, sabe? Não sei se tem a ver com o tema ou se tem a ver com as próprias escolhas estéticas, mas esse tempo vai se formando. E ele não se forma na hora da escrita, ele se forma já antes, quando você está criando os personagens, quando você está criando a estrutura do romance, entendeu? E aí na hora que você começa, ele já está dado. Mas é pura matemática. Talvez. Uma matemática bem metafísica, porque você não pensa muito nela, né? Eu sinto que ela é talvez seja que alguns poetas chamam de musa, entendeu? Eu acredito muito nas musas. Quando eu comecei a minha carreira de escritora, eu era muito realista, eu achava que tudo era trabalho árduo. Hoje eu acredito muito nas musas, e eu devo agradecer muito às musas. Muitos momentos de inspiração na minha escrita, assim, que são momentos que fogem completamente do programado, da pesquisa, sabe, que vai para a fábula e que ganha uma dimensão completamente não programada, sabe? São as musas, né? Elas existem, né? Hoje, quando eu falo com os jovens escritores sobre como escrever um romance, como pensar, eu falo muito isso, olha, deixa um espaço para as musas, porque elas existem sim, são como... E você só tem que abrir o espaço para ela, entendeu? Patrícia, elas descem. no Afonso Ávila, poeta fantástico, mineiro, dizia que a grande lição do escritor é criar um próprio estilo. No início você era, aspas, tá? Comparada muito à literatura do Zé Rubem Fonseca. Eu nunca achei só porque trata do mesmo tema, não tem comparação. Mas, como é que você entende hoje essa, aspas, comparação? Olha, eu acho que eu admiro muito a obra do Rubem, foi um amigo queridíssimo,
E eu acho que a gente tem muitas coisas em comum, a gente tem uma temática, né, em comum, e eu acho que exatamente por isso a crítica acabou embalando a minha literatura como uma literatura muito ligada à literatura de Rubem Fonseca. Mas eu acho que eu tenho uma trajetória própria, uma dicção própria, que me difere muito do Rubem, né? E, então, eu acho um pouco simplista, né, por parte da crítica, dizer, olha, a Patrícia Mello o Rubem Fonseca enfim, é uma seguidora do Rubem Fonseca, né? Embora o Rubem Fonseca tenha sido muito importante assim para escritores da minha geração, né? Ele abriu uma geração. Exatamente, os escritores da minha geração, porque o Rubem ele foi o inaugurador da escola urbana, né, no Brasil, né? A escola urbana no Brasil é muito recente, né? Ela vem... Literatura rural deixou marcas fortíssimas. Fortíssimas, até década de 60, se você fosse falar num grande escritor no Brasil, você ia falar em Guimarães Rosa, Euclides da Cunha, que eram no Jorge Amado, né, que eram escritores com fortes raízes regionais, né? Então o Rubem foi realmente, ele abriu o mundo urbano para nós escritores. Então ele é uma referência muito importante, mas isso não quer dizer que é uma literatura vinculada à literatura do Rubem, né? Que é uma literatura inspirada na literatura do Rubem. Rubem é uma referência, né, para todos nós. Eu lembro do Chico Buarque dizendo, sabe, ninguém consegue escapar do Rubem Fonseca, é a geração do Chico, que é uma geração anterior à minha, né, já dizendo isso. Então, agora, quanto a essa questão de estilo, olha, estilo eu acho que é uma armadilha terrível para a vida de um escritor. Por quê, eu acho que quando você é um jovem... Porque quando você é um jovem escritor, você imagina que ter um estilo é uma espécie de ter uma assinatura. Mas quando você é um escritor maduro, você vê que ter um estilo é uma espécie de condenação. Fator impositivo, né? O famoso fator impositivo. O estilo ele é uma camisa de força, né? Ele te obriga, ele te coloca obrigações formais, né? Eu não quero ter obrigação formal. Eu quero ser livre a cada romance, né? O Brodsky, que é sempre uma referência muito grande enquanto pensador estético para mim, ele fala assim, a profissão do escritor é a única profissão em que a única coisa que você acumula é incerteza, né? Todas as outras profissões, se você é dentista, se você é ferreiro, se você é bibliotecário, não interessa, a sua experiência anterior conta muito para o trabalho que você está fazendo agora. Se você é escritor, não, você quer abrir mão dessa conquista estilística que você teve para uma nova aventura, porque senão você está se condenando, você se sente um escravo de uma forma, né? Então, eu tento fugir disso. Acho que o estilo é uma roubada total. Eu tento fugir de tudo que eu já fiz, né? E eu fico até feliz, né? Hoje a gente estava, antes da nossa gravação, você falou, eu fico impressionado que as pessoas estão falando que você está dando uma guinada na sua carreira por causa da sua temática. Se por um lado eu falo, bom, as pessoas não leram o que eu já escrevi, né? Porque é tudo a mesma coisa, eu continuo escrevendo sobre a mesma coisa. Por outro lado, eu penso, bom, que bom, porque elas estão vendo algo novo, algo fresco na minha literatura. Patrícia, dá uma localizada. Aqui é a Manu. A filha de Afonso está ao seu lado. Oi, Manu! Manu, você cresceu muito, cara. Você tá lindo. A filha de Afonso se despede com um beijo. Beijo para você. Muito legal. Patrícia. O que é muito legal que ela falou? Ela foi no vôlei, está voltando do vôlei, está contando a história do vôlei lá. Que legal. Patrícia. Que fofa, tá linda ela. Me organiza, por favor, com respeito à sua obra. Qual editora está? Quais são os livros que ainda estão em outras? Como é que dá uma geral, por favor, não só para mim, mas para o seu leitor também. Como é que está a sua obra no Brasil? Olha,
eu sempre tive muita sorte com os meus editores. Eu comecei minha vida profissional na Companhia das Letras, fiquei 16 anos lá, tive o privilégio de ter sempre o Luiz Schwartz como meu editor, que foi uma parceria incrível. Sempre é. Um privilégio enorme. Depois eu fui para a Rocco, fiquei 10 anos na Rocco também, a Rocco, tive lá o prazer de ter como editora a Vivian Wyler, que faleceu alguns anos atrás, e que é uma editora, nem tenho palavras para falar como eu admiro a Vivian. E agora, nesse momento, eu estou mudando para a Leia, quer dizer, esse momento não, já com Mulheres Empilhadas, foi o primeiro livro dessa nossa parceria, estou deixando a Rocco e indo para a Leia Brasil, com as minhas editoras Leila Nani e Isabel Aleixo. A gente teve essa experiência maravilhosa com Mulheres Empilhadas. Eu falo que eu sempre brinco que eu sou um bicho de editor, eu preciso de um editor ali. Agora eu tenho duas, são duas mulheres maravilhosas que eu admiro muito, que acompanham muito assim o dia a dia da minha produção. Então, e a gente está agora com um projeto lindo, né, de levar toda a minha obra para a Leia, toda a minha obra vai ser relançada num projeto editorial novo. É isso Então, que eu queria saber. assim. Toda a obra para lá, que legal. Que legal. Então, gente, leitores de Patrícia Mello, esperem capas lindas como essa do Kiko Farkas. Exato. Esperem um novo tempo para a obra da Patrícia, né? Patrícia, mas então, voltando então ao nosso assunto, você já tem projeto novo? Você sabe que livro é que nem filme, né? Você já terminou um, você já está no outro há muito tempo. É engraçado como esse novo livro surge, pelo menos na minha vida. Eu não sei como é que é nos meus amigos escritores, mas é uma espécie de uma mosca temática que começa a pousar na sua testa, entendeu? E você se vê lendo determinadas notícias do jornal com uma curiosidade diferente, entendeu? Faz tempo que eu estou olhando para essa questão da Amazônia e da relação dos grileiros, desse conflito dos grileiros com as populações indígenas, e a destruição da Amazônia, tudo isso está vindo num pacote para mim, cada vez mais essa mosca temática está me picando. Não sei, ainda não posso afirmar, mas eu acho que é por aí, entendeu? Eu acho que eu vou ficar... Meu próximo romance vai ser sobre a Amazônia, cuja a preservação é fundamental para o nosso futuro, né? Sobre a questão da demarcação das terras indígenas. Eu acho que vai ser por aí. Não tenho certeza ainda, Afonso, mas eu sinto cada vez mais que essa é uma questão que me toca e que eu acho que tem também a urgência dos temas, né? Tem a urgência dos temas que se colocam na sua frente e você fala, olha, é preciso falar sobre isso, né? Então, gigantesco de histórias, né? Tantas histórias ali, e dando sequência também para essa tendência do menos que um, que são histórias que contam brasileiros em estado de desigualdade, né? Ali mora a desigualdade. Um país é extremamente desigual, né? Eu não sei, eu vejo assim, eu tenho uma grande admiração pelo trabalho da Eliane Brum e sigo muito a luta dela, né, no sentido de denunciar a violência contra as populações indígenas. Isso me toca muito. Embora eu ainda saiba muito pouco sobre essa temática, é uma coisa que cada vez mais meu olhar volta para isso. Então, é sempre assim que nasce um livro, sabe?
Quando eu vejo, eu já estou pesquisando o livro sem saber, eu já estou lendo sobre isso, eu já estou pesquisando, e eu sinto que eu estou nesse momento, assim, de ter meu olhar captado por uma realidade, entendeu? Aí Entendi. é só permitir o mergulho. Patrícia, vamos encerrando então o nosso papo, lamentando muito que ainda não foi o momento da gente se abraçar e de você abraçar o seu público pessoalmente aqui em Belo Horizonte, coisa que você sempre fez na sua carreira, mas vai chegar esse momento de novo. E eu queria antes de te agradecer e te dar a palavra para encerrar, agradecer ao nosso poderoso, maravilhoso, lindo, divino Eduardo. Beijo, Eduardo. Eduardo, como a gente sempre fala o nome da Patrícia Mello em Libras para a gente. Vamos lá. O intérprete de Libras, Eduardo Rodrigo, mostra através da datilologia como se diz o nome de Patrícia Mello em Libras. Tá vendo? Tá vendo? Já sei. Eu fiz assim antes de você fazer. Desculpa, repete o Melo aí que eu te atrapalhei. Eduardo reproduz novamente o sobrenome Mello. Bom, esse é bom, hein? Esse é bom. Esse vale. Obrigado, Eduardo. Muito obrigado pelo seu trabalho. Obrigada, Eduardo. E gentil. Patrícia, então eu queria passar a palavra para você fazer o encerramento. Depois a gente tem que rodar o videozinho do nosso patrocinador, o Instituto Cultural Vale. Tá prontinho aí? Bem, queria passar a palavra para você encerrar, Patrícia. Muito obrigado. Não, querido, eu quero só agradecer a oportunidade de estar aqui falando com você, falando com os nossos ouvintes, eu sei que você tem uma comunidade enorme de admiradores, como eu. É um prazer enorme poder dividir aqui o lançamento está aqui lançando, na verdade, esse é um dos primeiros eventos que eu participo no Brasil, exatamente, na verdade já tem sido uma tradição, né, Afonso? Eu sempre começo a divulgação dos meus romances aqui no seu programa. Então, eu quero te agradecer imensamente, dizer que foi um prazer muito grande estar aqui. Nós nos reencontremos com brevidade, viu, Patrícia? Pessoalmente. E, gente, voltando a dizer, estamos aqui reunidos nesse quadradinho de plástico ou de vidro, por causa do novo livro da Patrícia Mello, Menos que Um, editado pela Leia Brasil, um romance sensacional que eu indico muito. Bem, vamos encerrar então com o vídeo do Instituto Cultural Vale, a quem agradeço, que é o nosso patrocinador. Patrícia, muitíssimo obrigado. Onde está a cultura? A cultura está em todos os cantos do Brasil. O vídeo do Instituto Cultural Vale mostra diversas pessoas performando atividades culturais, como tocando instrumentos, dançando, visitando museus ou apreciando obras de arte. 160 municípios. Onde tem cultura, a Vale está. Apoiando e valorizando nossa cultura, crescemos e evoluímos juntos.